Olá, olá! Aqui estamos mais uma vez para falarmos um bocadinho de algo que é sempre tão, mas tão importante. E neste caso, o stress. É verdade. O que é o stress na nossa vida? Porque é que eu me sinto estressada? Porque é que a minha vida está muito estressante? O que é que está a acontecer para que esta palavra cada vez mais ocupe os nossos dias? Então, quando eu me sinto em stress, é porque, na verdade, eu estou a lidar com um desafio maior do que a minha capacidade para dar resposta. Então, sinto-me sem capacidade, o meu corpo não me dá uma resposta devida e eu fico praticamente a viver nos meus pensamentos que me geram então as consequências do tal stress. Depois, há quem viva isto todos os dias, que começa a tornar-se um stress crónico, porque já se instalou no nosso organismo e já é oxidativo, já está no nosso organismo. Então, é importante nós começarmos a perceber, na sequência daquilo que eu falei inicialmente, que quando nós só queremos viver do lado da razão, que o nosso coração começa a dar pequenos sinais de que alguma coisa não está como devia estar. Porque é nossa responsabilidade escutarmos o nosso corpo, escutarmos o nosso coração. E o que acontece quando começamos a viver em stress é que é o medo e não o amor a ser soberano no nosso dia a dia. Começamos a viver com emoções do passado, começamos a projetar o futuro, começamos basicamente a não estar presentes no dia a dia. Porque é importante lembrar que a felicidade não é um milagre. A felicidade é uma escolha consciente que eu preciso de fazê-la quando tomo as minhas decisões e tomo as minhas escolhas diárias. Então a felicidade não é algo que me acontece como por magia e consequência, mas sim o resultado das minhas decisões conscientes no dia a dia. Porque são essas pequenas decisões do meu dia a dia que me levam a sentir ou a não sentir de determinada maneira. Nomeadamente, por exemplo, vou tomar mais um café, sabendo eu que o café me faz sentir assim, assim, assim? Ou seja, é nesse momento em que eu preciso de dar uma resposta consciente que eu exerço a minha responsabilidade em ser feliz e ser saudável. E se calhar em dormir melhor logo à noite. E se calhar em diminuir os níveis do meu cortisol que já estão aqui bem altos no meu corpo. Ou seja, é uma escolha e não uma consequência. É um resultado. O stress também nos lembra de que, de certeza, que estou a querer viver num ritmo que não é o meu e que não é o certo para mim, para o meu corpo. Então começo a sentir coisas desconfortáveis. Começo a sentir-me sem controlo, não é? Com dificuldade nas pequenas coisas, de dormir, de descansar, de a minha própria pele, a minha alimentação. O stress começa a influenciar o meu corpo, a minha saúde. Eu baixo a minha imunidade, porque a imunidade está diretamente proporcional à minha capacidade de me posicionar na vida perante os meus valores. O ser humano precisa de valores que o norteiam, que o direcionem para viver então a vida que ele acredita ser a vida que merece. O problema também está aqui. É que muitas vezes nós não nos achamos dignos de merecer e de receber essa boa vida, essa saúde, esse dinheiro, esse relacionamento feliz. E o que acontece é que nós boicotamos fazendo escolhas que são más para nós próprios e muitas vezes também para aqueles que amamos. Então o ser humano precisa de começar a viver mais pelos seus valores
E o sistema imunitário está diretamente ligado com a forma como eu me posiciono na vida. Se eu estou sempre a encolher os braços e digo pode ser, eu estou a isentar-me de ter uma decisão, de tomar uma escolha consciente, de ser responsável pela minha vida e, portanto, pelos resultados que eu tenho na minha saúde, nos meus relacionamentos e na minha vida. Precisamos começar a observar o que é que eu estou a pensar sobre mim, sobre esta situação, o que é que eu estou a sentir, o que é que o meu corpo me está a querer dizer. E só quando nós nos conectamos com aquilo que estamos a sentir, com aquilo que estamos a pensar, é que nós estamos a testemunhar aquilo que está a acontecer connosco e o que é que está a originar as minhas escolhas, o que é que está por detrás das minhas escolhas. Sem esta tomada de consciência, é muito difícil, então, eu começar a ser feliz, porque eu até então não sou responsável. Se eu não sou responsável, eu sou uma vítima. Existem outras doenças que estão diretamente relacionadas com a falta de posicionamento. Isso é um outro tema que depois podemos aprofundar, mas existem bastantes doenças que derivam disto. Na verdade, quase todas. Ou se não todas. Mas isto é um tema para outro encontro. Vamos então agora parar um bocadinho, colocarmos os nossos pés no chão, inspirarmos profundamente e podemos inspirar pela narina esquerda e expirar pela direita. Inspira pela direita, expira pela esquerda, inspira. E fazemos assim alternadamente. E de repente o nosso corpo começa a experimentar e a experienciar uma determinada calma. Uma calma que até agora não estava a sentir. É uma calma natural. É uma calma natural. E também tenho aqui um pormenor que é: se nos sentimos mais ansiosos, mais estressados, mais angustiados, tapamos a narina direita, inspiramos e expiramos totalmente pela esquerda. Vamos lá? E o corpo encontra uma calma que resulta desta respiração, deste treino. Ficamos muito mais equilibrados e conscientes para tomar decisões. Mas quero também trazer aqui esta necessidade e urgência que todos nós, e aqui talvez eu diria que existe uma parte nossa ainda infantil, que quer fazer o que é certo. E acabamos por viver a nossa vida baseada numa moralidade, naquilo que é certo. E calma, para que não haja aqui espaço ou caminho para outros tipos de significados daquilo que eu quero dizer. Nós vivemos em sociedade e respeitar o outro é uma condição inerente, não é? A estarmos vivos. Aquilo que eu quero dizer é sobre o fazer o certo quando já não está alinhado com o nosso coração, de querermos muitas vezes o fazer certo está relacionado com o outro e não comigo. Com eu fazer certo o que é certo para o outro, abrindo mão de fazer o que é certo para mim. Muitas vezes dizer não, sair mais cedo, colocar os meus limites. Fazer certo, eu quero fazer o que é certo. O quanto é que fazer o que é certo está-nos a desviar do nosso caminho do coração.
O que é fazer certo? Para quem é que estamos a fazer certo? Quem é que ganha com isto? Estamos a fazer certo para quem? A pensar em quem? Quem é que está a ser o protagonista da minha própria vida, da minha própria jornada? Essa é uma pergunta muito importante que temos que nos fazer. Eu estou a fazer certo para quem? São pequenas questões, são pequenas observações que, se nós fizermos, vão ter um impacto tão, mas tão grande na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, nos nossos relacionamentos. E muitas vezes nós rejeitamos receita simples. Queremos que seja mais complicado. Queremos que o nosso problema tenha uma solução mais elaborada. E talvez não. Talvez a solução seja muito simples. E vou abrir aqui o meu livro para ver o que ele nos diz sobre isto. Antes de abrir, lembrei-me automaticamente de uma parte de um texto em que eu digo: abrir mão do certo e do errado, fazer de um único jeito, o nosso. Qual é o teu jeito de fazer? Qual é o teu jeito? E vamos então agora abrir uma página à sorte para ver qual é a resposta, qual é a mensagem que nos quer tocar no coração. E aqui está ela. Criar a estrutura para me sentir emocionalmente bem. É uma conquista diária eu perceber que a cada dia que passa posso ser um bocadinho menos aquilo que eu era. E isto é renascer a todo dia, a todo momento. É permitir-me soltar. E mais uma vez este livro mostra que a resposta está sempre ali. O caminho para dentro de nós está sempre, sempre, sempre aqui, tão perto. Depende dessa tua escolha, essa tua pequena escolha. Então, fica aqui esta observação, este convite. Um beijinho grande.